Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Como estamos de pós-carnaval? Bom dia. Não imaginei que tivesse tanta gente aqui, logo após um feriado prolongado. Mas, de toda forma, então, é uma surpresa boa. Bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a todas e todos os presentes aqui hoje. Bom dia, Natália, bom dia, Cássia, bom dia, Laís. Bom dia, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente começar. Quem já me conhece, já fez curso aqui na Escola Superior da Advocacia, só clica na mãozinha, por favor. Eu já consegui uma noção. Nós teremos bastante novatos. Carta que eu estou percebendo aqui, este curso especificamente desse curso. Doutora Viviane, o seu áudio está cortando, viu? Meu áudio está cortando? Talvez, gente, sejam também as câmeras abertas. Vamos tentar fechar para ver se meu áudio para de cortar, porque senão eu saio e volto. Vamos ver se melhora. Porque às vezes dá essa interferência. Vamos fechar um pouquinho só para fazer o teste. Deixa só eu com a câmera aberta. Vamos ver se melhora, porque senão eu tô debaixo do sinal aqui da internet. Então, Já melhorou, já, doutora? Já melhorou? Então a gente tem essa questão. Às vezes acontece, às vezes não, com as câmeras abertas, mas daqui a pouco eu acho que a gente pode ligar uma ou outra para ver se a gente consegue fazer com uma ou outra câmera aberta sem cortar. E vocês avisem, por favor, se acontecer algo com o meu áudio ou se também começar a ficar travado o meu vídeo, tá? Tá tudo bem agora? Todo mundo me ouve bem e me vê bem? Sim. Perfeito. Então tá bom, ótimo. Eu falo aqui de Campinas. De onde? Coloca aqui no chat também, só para localizar. De onde vocês falam? André também. Nossa, quanta gente de Campinas. Eu acho que foi coincidência, né? Os primeiros de Campinas. Alguém falou aqui que é de Palmas. Palmas foi a minha penúltima viagem. Bom, eu vou apresentar o curso para vocês e a dinâmica que a gente vai seguir. Vocês podem agora abaixar as mãozinhas. Bem-vindos de volta, quem levantou a mão. É um prazer reencontrá-las e reencontrá-los. Eu vou me apresentar primeiro e depois eu apresento o curso para vocês. Eu sou a Viviane Vidigal, eu sou professora de Sociologia e professora de Direito. Eu me graduei em Direito, depois eu fiz especialização em Direito do Trabalho, depois eu fiz especialização em Processo do Trabalho, depois especialização em Processo Civil. Aí eu fui para a Sociologia do Trabalho, no mestrado e no doutorado. E no meio disso, eu acabei pesquisando bastante a tecnologia, o trabalho e a tecnologia. Então, direito, tecnologia, trabalho, direito digital. Eu dou aula em cursos de pós-graduação em algumas universidades e eu dou aula também agora, especificamente,
para o TRT, não o TRT diretamente, né, a Associação da Magistratura, mas ligado a alguns TRTs do curso específico para a magistratura, naquela parte do edital que se chama humanística, a parte que pega algumas pessoas de surpresa, tá? Eu estarei aqui com vocês neste curso de súmulas por 5 dias, para cumprir o nosso programa, e depois, já a quem desejar, eu já aviso que no mês que vem, em março, logo, acho que dia 15 de março começa, e depois o próximo vai ser dia 3 de abril, então 15 de março vai começar um outro curso, ainda não está no site, eu vou assinar o contrato ainda, por isso ainda não foi colocado no site, mas será dado por mim e pela juíza Mariana Varejão, que também é daqui de Campinas. O próximo curso, que começa em março, é Direito com... Nossa, aqui para mim travou. Doutora, travou. Aqui para mim travou também. Travou. Aqui também. Para mim também travou. Tá tudo travado? Agora liberou. Travou. Está congelando a sua imagem. Pessoal, Travou Tá novamente. congelando a minha. Eu vou fazer o seguinte, se congelar de novo, me avisem. Voltou? Tá. Se congelar de novo, me avisem para eu sair e voltar. Travou na hora que eu ia falar curso, vocês não ouviram os 2 próximos cursos? Tá. O próximo curso o próximo curso, que será em março, dia 15 de março, Direito Constitucional do Trabalho, em conjunto com a juíza do trabalho, Mariana Varejão. E o curso de abril, logo 3 de abril, vai ser Direitos Humanos Sociais, também com a juíza do trabalho, Mariana Varejão. Tá? Esses são os próximos cursos meus, em conjunto com a Mari, aqui na Escola Superior da Advocacia. Bom, já apresentei próximos cursos, então agora vamos apresentar este curso aqui de súmula, no qual vocês estão presentes aqui comigo. Temos 80 pessoas de forma síncrona nessa manhã. Vamos lá. Viram que nós temos um programinha que está no site da ESA. Eu vou seguir aquele programa e vou seguir aquela ordem a partir da... Oi, Leidiane. A inscrição dos cursos, a inscrição dos cursos, desses 2 próximos cursos, daqui a pouquinho a ESA já vai colocar no site, porque eu acabei de mandar o projeto, e aí eles vão me mandar o contrato para eu assinar. Assim que eu assinar, eles são bem rápidos, em 1, 2 dias já é colocado no site, tá? Então, se isso não estiver segunda-feira, tá? Uma terça-feira já publicado lá e aberta a inscrição desses 2 próximos cursos no site. Bom, então, neste curso aqui de súmulas, eu vou seguir a ordem estipulada, eu vou explicar para vocês, a gente vai passar pelas súmulas, pelaquela ordem, então eu vou separar as súmulas por assuntos. Essas súmulas por assuntos, é aquela lógica, inclusive, essa ordem não é minha, eu segui a ordem de um livro que eu gosto muito, que existe já há muito tempo, eu leio ele, eu compro todas as edições, desde 2008, 2009, eu tenho, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Agora ele está na 13ª edição, é esse livro aqui, da editora LTR, a autora é a Fabiana, tá? É um livro de súmulas, de AJs e de precedentes, e ele é separado por assuntos. Então, eu segui a dela e vou cumprir essa ordem para passar para vocês, mas isso nós vamos começar a partir da... Quem, claro, logicamente, não se interessar em adquirir esse daqui, aliás, não precisa, porque disposto no site do TST, se vocês digitarem lá no site do TST,
tem essas súmulas, tem as OJs em um lugar específico, o nome do arquivo é livro internet. Faz um PDF, eles têm um PDF com todas as súmulas, inclusive quando é cancelada esse PDF, ele se faz, as que estão vigendo está em preto, e as canceladas eles colocam em vermelho, tá? Então, é só vocês irem até o site do TST, colocarem lá súmulas TST e já gera esse PDF. Eu abriria aqui para vocês, só que se eu abro qualquer coisa, aí trava de vez. Então, eu vou ver se eu mudo de computador amanhã para abrir material para vocês, para eu não ficar também só falando, para a gente ter esse recurso imagético. Hoje não tem nenhuma condição de eu abrir e não travar tudo, da gente conseguir ter aula, tá? Se alguém não encontrar este material, que é gratuito, lá no site do TST, e lá, claro, não segue, não está na ordem numérica. Se alguém não encontrar esse PDF, eu vou criar um grupo de WhatsApp e eu só peço, inclusive eu vou deixar aqui no chat para vocês o meu número, porque até para criar grupo eu preciso de uma pessoa, de uma outra pessoa, né? Eu preciso só que alguém mande uma mensagem para mim e aí eu gravo o número dessa pessoa, eu abro daí um grupo de WhatsApp, até para circular material, para circular outros materiais que sejam para a gente pertinentes, tá? Então, se alguém puder mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp, para eu gravar esse número, para eu conseguir abrir o grupo, e assim que eu fizer este grupo de WhatsApp, eu coloco lá no... Sim, tem Telegram, mas eu estava sem espaço no meu celular. Eu sempre estou, porque eu tenho um filho de 7 anos, então eu fico tirando foto dele o tempo todo. Qualquer coisa que ele faz, ele espirra e tira foto. E aí nunca tem espaço no celular. Eu precisei deletar os outros aplicativos. Aí eu fico só com os básicos mesmo. Então, eu não tenho Telegram, mas tenho o Telegram da ESA, está inclusive lá disposto no Classroom. Então, eu vou colocar no Classroom para vocês, depois que eu fizer o grupo, eu coloco no Classroom para a gente poder trocar material, alguma outra indicação, algum outro comentário que eu fizer com vocês, aí eu posso passar por lá. Também, qualquer dúvida, eu já vou deixar aqui o local que é mais fácil de se comunicar comigo, que é o meu Instagram, que ele abre direto no meu celular e eu fico vendo, porque eu acabo circulando bastante coisa de trabalho e de próximos cursos e de artigos, indicações, eu acabo circulando a produção científica pelo Instagram. O meu Instagram é para isso, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida e se eu não tiver respondido em outro local, eu peço que entrem em contato. Eu vi aqui, obrigada, gente. Duas pessoas já me mandaram aqui, eu já consigo gravar o número de vocês para depois liberar, tá? E depois eu coloco disponível lá no Classroom o link do grupo para quem quiser entrar e quem quiser também me chamar no Instagram, fiquem à vontade. Bom, dito isso, eu, então, sugeri esses materiais, o material que está disponível no TST e este livro da Fabiana, que eu só vou seguir a ordem, aí esse também precisa, porque é só abrir o material do TST, estará lá, então só em uma ordem diversa, mas acho que a gente pode seguir dessa forma, sem prejuízo nenhum, dá para acompanhar perfeitamente. Só que o que está lá, e essa ordem que eu vou seguir, eu disse que será a partir da aula 2, por quê? Porque lá, e essa ordem das súmulas vigendo atualmente, existem algumas questões, existem algumas súmulas, inclusive algumas OJs, que elas não estão canceladas, mas elas estão ultrapassadas. Travei para vocês de novo?
É que eu vi que agora o meu vídeo travou. Eu não sei se a voz trava também. Bom, me avisem, tá? Por favor. Então, eu acho que é necessário, antes da gente avançar esse estudo no que está em vigência, nas súmulas atuais, eu acho que a gente precisa fazer um comparativo do que veio com reforma trabalhista, até porque o que está ali na súmula, ela não foi oficialmente cancelada, mas ela não está valendo, né? Elas não serão seguidas, elas não são mais comandos para o judiciário, porque elas são contrárias, o que diz a CLT, com a partir da reforma trabalhista, seja até o que diz alguns entendimentos simulados do STF. Portanto, para a gente se atualizar, eu vou começar pelo lado que talvez fosse a última parte, mas eu acho melhor inverter. A gente começa com a atualização e depois eu passo para vocês as súmulas por assunto, tá? Então vamos lá, vamos começar agora essa parte aqui da contraposição da reforma trabalhista com as súmulas. Bem breve, de forma bem breve, porque não é o nosso objeto, eu vou só fazer uma introdução, portanto, a essa reforma trabalhista. Eu já dei um curso específico aqui também sobre reforma trabalhista. Eu acho que a gente tem aquela questão de 30 dias de gravação, não está mais disponível, mas quem sabe em um futuro. Mas eu também vou fazer algumas observações aqui, porque a gente tem um questionamento, né? A reforma veio há algum tempo, por que algumas súmulas ainda não foram canceladas, a despeito de ter passado tanto tempo, porque a gente está em 2023, então é bastante tempo. Por que será que ainda não teve esse cancelamento? Mais do que isso, eu vou fazer vou trazer umas outras questões para vocês, para a gente poder debater. Bom, a reforma. O anteprojeto de lei que foi apresentado pelo governo Temer ao Congresso Nacional, lá em 23 de dezembro de 2016, ele tinha, eu não sei se alguém sabe dessa curiosidade, mas ele tinha 9 páginas, incluindo a justificativa. E ele alterava, o primeiro, o inicial, ele alterava apenas 7 artigos da CLT. Além, claro, de propor aquela reformulação no que é a lei do trabalho temporário. Bom, no entanto, o relatório final da PL, que depois foi apresentado 4 meses depois, em abril, ele se transformou de 9 páginas, ele foi para 132 páginas, propondo a alteração de mais de 200 dispositivos da CLT. Não de 200 artigos, mas de 200 dispositivos. Dentre artigos, parágrafos, incisos e por aí vai. Nós sabemos que esse projeto ele foi sancionado e acabou culminando na Lei 13.467, de 17, conhecida popularmente como Reforma Trabalhista. Com essa justificativa para alterar mais de 200 dispositivos da CLT, difundiu-se publicamente, porque você precisa se comunicar com as massas, o porquê você vai fazer tal reforma. E essa reforma surgiu com os dizeres que ela era necessária porque ela adviria por algumas questões, tá? Até quem fala isso é o Jorge Sotomayor, que é desembargador aqui da 15ª região. E aí ele fala, gente, alguém tá com o áudio ligado? Se puder desligar, por favor. Acho que escapou sem querer. Às vezes a gente esbarra aqui ou no celular, no computador.
Obrigada. Bom, então os argumentos pró-reforma foram que eliminaria a insegurança jurídica, geraria empregos ou, né, reduziria o desemprego. E que essa reforma não eliminaria, nem reduziria direito, respeitaria a Constituição, autorizaria a flexibilização para melhorar a vida do trabalhador e, especialmente, em conjunto com gerar empregos, o que se dizia era, olha, precisamos modernizar a legislação, acompanhando a evolução tecnológica, tá? E também tinham outros argumentos, como, olha, vamos fortalecer a atuação sindical. Acontece que esses argumentos, eles já foram contestados amplamente pela literatura científica disponível. Então, são vários autores, Miante, Pinasa, Gimenez, Santos, Silva, e eles demonstram a inexistência de uma relação de causa-efeito entre o rigor de uma legislação e a persistência do desemprego. Não que a mudança de legislação de um país, quando você muda, quando você altera, quando você flexibiliza, não pode gerar empregos, mas a eliminação aqui é a da causa direta, como causa e efeito, como causa daquela consequência. Pode acontecer? Pode. Existem outros fatores. Existem fatores econômicos, existem fatores sociais, existem outros fatores. Mas não seria, de acordo com a legislação específica, com os estudos específicos, a causa de melhorar, de ter mais empregos, flexibilizar a legislação trabalhista. Então, o que acontece? Acontece que as evidências empíricas da realidade, esses estudos, mostram que a flexibilização não é capaz por si só de gerar empregos, que produtividade não decorre dessa flexibilização, mas desses inúmeros fatores. E aí, a segurança jurídica é uma segurança para as empresas, e não seria essa segurança para quem trabalha. E por aí vai. Então, são inúmeros argumentos que quem tiver curiosidade, em algum momento, eu faço já essa indicação para vocês da obra do José Dari Krain. O Dari Krain é um economista do CESIT, da Unicamp, e tem uma apostila sobre a reforma trabalhista. Então, apontamentos críticos da reforma trabalhista. Como não é o nosso objeto aqui, nós ficamos por aqui nessa introdução da reforma trabalhista. O que sabemos, para eu finalizar, é que muitas críticas existem, né, em cima desses estudos, pautados nesses estudos, existem inúmeras críticas sobre até constitucionalidade, inconstitucionalidade de reforma trabalhista, existem os movimentos sociais, como é o movimento do revoga já, para revogar a reforma trabalhista, e eu só, para a gente encerrar, e começar a nossa comparação com as súmulas, quando eu vou, e eu fui dar 2 palestras em 2 eventos, eram 2 congressos, e esses congressos, eles estavam fazendo parte do movimento Revoga Já. E eu tenho uma pergunta jurídica para fazer para vocês. Imaginem que, tá? Imaginem que aí o movimento pede revogação da reforma trabalhista. Imagine que revoga. Juridicamente, eu quero saber, isso é importante para a gente, que reflete nas súmulas, e talvez a gente tenha uma questão aqui do porquê não cancelou ainda. Juridicamente, se revoga, o que acontece se eu revogo a reforma trabalhista? Juridicamente, o que acontece? Essa é a questão. Fala para mim. Qual norma? Se eu revoguei, qual norma vai ficar vigendo? O que foi julgado baseado na súmula? Abre precedente dos casos passados? Tá, vamos colocar assim, então. Hoje, certo? Eu sigo que lei? A lei, a CLT, o que veio com a reforma, ok? Aí, revogou.
Se revogou, qual lei que eu vou aplicar no caso concreto? Eu preciso de uma lei. Eu preciso de algo dizendo o que pode e o que não pode. Ah, obrigada, André. Aí o André colocou aqui para mim, a CLT antes da reforma. A CLT antiga. Retornaria... É essa a questão. É essa a questão. Quando nós revogamos, quando nós meramente revogamos algo, uma lei, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, a repristinação não é automática. Ou seja, ficamos no limbo. Então, este movimento para voltar CLT antes, o que era antes, o texto de lei anterior, obrigatoriamente teria que vir uma revogação com efeito repristinatório. E não se fala disso, não se fala no efeito repristinatório, tá? E se a gente for ver na história, nós não temos um exemplo, eu pelo menos não consigo lembrar de um exemplo de efeito repristinatório, de algo que revogou e expressamente diz, estou repristinando tal lei. Então é um cuidado que tem que ser tomado. Mas esse é só uma curiosidade. Vamos então aqui exatamente, Luísa. Obrigada. A Luísa acabou de trazer aqui para a gente a previsão legislativa disso que eu acabei de falar, que não restaura automaticamente. Então, não tem o efeito repristinatório automático. A disposição expressa é repristine-se. Bom, gente, então vamos começar aqui efetivamente. Já fiz uma introdução um tanto quanto longa. Vamos lá para o nosso comparativo de súmulas e com a reforma trabalhista. Nós vamos começar, então, seguindo aqui aquelas súmulas que estão em descompasso, seja completamente, seja parcialmente, com o que diz na reforma trabalhista e com o que diz ali nas súmulas do STF, tá? Então, quem tiver conseguido o material e quiser acompanhar comigo, quem conseguir esse material no site do TST, eu vou começar com a equiparação salarial que está na súmula 6, tá? Mais especificamente sobre essa equiparação salarial, que é da 6ª súmula, eu vou falar sobre o inciso 1, sobre o inciso 2, sobre o inciso 4, sobre o inciso 6 e sobre o 10º. Bom, aqui, essa súmula de equiparação salarial, a súmula 6ª, ela está superada em virtude do parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, tá? Por quê? Fala lá, para fins do artigo 2º do 461 da CLT, só seria válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, aprovado por ato administrativo da autoridade competente. O 2 diz, para efeito de equiparação de salários, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. O 4, é necessário que ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, o reclamante e o paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. 6º, presentes os pressupostos no 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de corte superior, na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo e extintivo,
do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante para esse efeito a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. E o 10º, o conceito de mesma localidade, do que trata o 461 da CLT, refere-se, em princípio, ao mesmo município ou municípios distintos que comprovadamente pertençam à mesma região metropolitana. Bom, de acordo com o parágrafo 2º, artigo 461 da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista, é dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público para validade de plano de cargos e salário. Também o parágrafo 1º, ele dispõe que deve ser considerado o tempo no emprego, então, tempo de serviço para o mesmo empregador, não só a função. Então, existe alguma questão aqui também que vai dar margens à interpretação. Já o 5º exige a contemporaneidade para equiparação salarial e veda a indicação de paradigmas remoto, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Por fim, o caput do 461 dispõe que deve ser considerado como mesma localidade o estabelecimento. Então, por esses motivos, existem pensadores e teóricos que sugerem que esses incisos da súmula 6 do TST sejam cancelados, esses enunciados venham a ser cancelados, tá? Então, primeiro problema nós temos já na súmula 6. Passamos, então, agora eu vou lá para a súmula 85. A súmula 85, ela fala sobre a compensação de jornada e de banco de horas. Essa súmula teria sido, especialmente nos seus incisos 1, 2, 4 e 5, ela teria sido superada em virtude dos artigos 59, parágrafo 5 e 6, e o 59B, ainda o 444, parágrafo único da CLT, reformado, então, pela reforma trabalhista. Bom, diz a súmula que essa compensação da jornada de trabalho, ela deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Que o acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada e, nessa hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional pelo trabalho extraordinário. As disposições contidas na súmula, elas não se aplicam ao regime compensatório na modalidade de banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Muito bem. Aí o que acontece? O parágrafo 6º do artigo 59 da CLT trata expressamente da possibilidade de adoção de acordo tácito de compensação, superando, então, este inciso 1 do enunciado 85. Já o artigo 59B da CLT dispõe que o acordo individual para compensação é válido, mesmo que não atendidas as exigências legais. E o artigo 444 da CLT, parágrafo único,
ele estabelece hipótese de acordo individual com o trabalhador hipossuficiente preponderar sobre os instrumentos coletivos, o que acaba colidindo com esse inciso 2 da súmula 85, que eu acabei de ler para vocês. Por fim, o parágrafo único do artigo 59b da CLT dispõe expressamente que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e banco de horas, em sentido contrário ao que aparece aqui para gente no quarto da súmula. Assim, portanto, na súmula 85, nós temos esse problema nos incisos 1, 2 e 4, tá? De forma adicional, o artigo 59, parágrafo 5º da CLT, ele permite estabelecer um banco de horas por acordo individual. Logo, nós temos um problema também nesse 5 da súmula, porque uma vez que ele está em um sentido oposto a que estabelece a nova legislação. Então, isso é o que nós temos, portanto, da súmula 85. Da 85, nós vamos para uma que eu acho que todo mundo sabe, né? Talvez seja a primeira que vem na cabeça das pessoas. Olha, isso daqui não existe mais. Que isso não existe mais mesmo. A reforma trabalhista eliminou, que é a súmula 90. Na súmula 90, existe a previsão das horas em itinere, tá? As horas em itinere, súmula 90, elas foram superadas e abolidas lá no artigo 58, parágrafo 2 da CLT. Diz ainda a súmula 90 que essas horas em itinere, então tempo de serviço, que o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno era computável na jornada de trabalho, que a incompatibilidade entre os horários de início e término de jornada do empregado e o transporte público regular é uma circunstância que também gera o direito a horas em itineres e que a mera insuficiência do transporte público não enseja esse pagamento das horas em itinere. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas em itinere são remuneradas, limita-se àquele trecho não alcançado pelo transporte público. Considerando que as horas em itinere são computáveis nessa jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal, então, é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o respectivo adicional, que aqui é o adicional de hora extra. Aí veio o parágrafo 2º, artigo 58 da reforma trabalhista, e dispôs que o tempo despendido pelo empregado, desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, e grife-se isso, inclusive o fornecido ainda fez, a CLT, veja bem, a reforma ela foi expressa, porque quando se quer pontuar algo com clareza, ela é expressa e fez um reforço. A reforma trabalhista trouxe um reforço aqui, olha só, inclusive aquele fornecido pelo empregador não será computado na jornada de trabalho. Assim sendo, eu acho que é claríssimo a qualquer pessoa que a súmula 90 do TST é totalmente contrária ao texto de lei. Então, ao que indica, ela será cancelada. Quando eu disse ao que indica,
passaram-se 5 anos, né? Mas a gente sabe que tem essa questão constitucional, inconstitucional, vão mudar alguns dispositivos de novo, novamente, e outra, a gente teve mudança de governo, esperava-se uma mudança de governo para que mudasse dispositivos do CLT. O atual presidente indicou que não vai mudar por completo, que não vai revogar. O que se espera, efetivamente, é que se tenha mudança novamente em alguns dispositivos, mas não que volte, tá? Nem revogação com efeito repristinatório existirá. Vamos lá, questão da Daniele. Sobre o empregado que recebia esse adicional, ok, recebia adicional de hora extra. E após a reforma, a empresa parou de pagar. Cabe requerer a ação esses anos sem pagamento? Eu acho que você me perguntou aqui, Daniele, se eu entendi a sua pergunta, ele recebia adicional de hora extra, nós tínhamos a legislação vigente pré-reforma e ele sempre extrapolava, né? Isso, em itinere. Isso. Ele existia essa hora em itinere, sempre extrapolava o horário da jornada normal e ele acabava recebendo hora extra porque ele estava na condução do empregador em local de difícil acesso. Ok? Era isso, essa pergunta, né? Aí veio a reforma. Veio a reforma e tirou a hora em itinere. A sua pergunta veio se, vamos supor, se é declarado esse artigo inconstitucional, se é revogado, se volta para trás, se pode pedir desse tempo, de 2017, 2018, que ele deixou de pagar, até agora, vamos supor, muda agora em 2023, é isso? Essa pergunta? Seria essa? Tá. Olha, eu vou dizer para você que depende o que acontece com este artigo da CLT. Por exemplo, se esse artigo, tá? Se esse artigo é alterado, se hoje eu mudo o artigo, então tem esse movimento do Estado, esse movimento do Legislativo, e que altera novamente o 58 da CLT e traz uma redação que vai valer o horário em itinere, aí eu acho que não, porque daí vai a lei que vai viger a lei que no momento que acontecia. Agora, se, por exemplo, se é declarada a inconstitucionalidade desse artigo, aí volta para trás, né? Aí sim, aí dá para pedir. Então, eu acho que depende o que vai acontecer com o artigo 58. Qual é o instrumento que vai mudar, como que vai mudar o 58 e por que vai mudar o 58. Se eu fosse, claro, que é uma questão de estratégia, se eu fosse advogada do reclamante, se eu tivesse, sendo advogada do reclamante, eu pediria tudo e traria uma tese que, de qualquer forma, que volta para trás para operar a mais benéfica ao empregado e por aí vai. Mas, tecnicamente, essa seria para você a minha resposta, tá? Depende do que acontece com 58 para poder pedir para trás. Bom, isso aqui, então, é o que aconteceu com a hora em itinere, que hoje inexiste. Cenas dos próximos capítulos aguardaremos, tá? Não sabemos o que vai acontecer. Essa é uma reforma, foi uma das, e é muito claro, é muito evidente que ela é pensada no capitalista, na empresa capitalista, no empresariado, para reduzir os custos do empresariado e não é pensada naquela pessoa que trabalha, ok? Vamos lá. Passando dessa súmula, nós avançamos agora para a súmula 101. Quem estiver acompanhando, vamos lá para a súmula 101. A súmula 101, ela fala sobre a natureza salarial das diárias. E ela, a natureza salarial das diárias, ela foi alterada em virtude
do artigo 457, parágrafo 2 da CLT. Ela dizia assim, diz que integra o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que excedam 50% do salário do empregado enquanto perdurarem as viagens. Essa súmula, ela é incompatível com a regulamentação da diária que foi trazido no parágrafo 2º do 457 da CLT, portanto, também é uma outra súmula que tem indicação que será cancelada. Talvez uma outra tão importante e tão em destaque quanto a hora em itinere, essa aqui, é essa próxima, que foi objeto de discussão e de disputa por muitos anos até essa súmula ser elaborada, né? Pode, não pode, faz, não faz, que é a súmula 114. A súmula 114, ela dispõe sobre a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Essa súmula, ela foi superada em virtude do artigo 11A da CLT. A súmula diz, é uma súmula bem curtinha, é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. O artigo 11A da CLT prevê expressamente a aplicação da prescrição intercorrente na seara trabalhista. Então, este enunciado da súmula 114 é um daqueles que colidem frontalmente com o dispositivo legal. Mais uma, então, portanto, que caminha para o cancelamento, tá? Eu não sei se alguém aqui vai fazer a prova da magistratura. Não sei se alguém está aqui também pensando na prova de magistratura, mas eu vou dar uma opinião aqui, como eu estou dando aula também para esse concurso, que fazer na prova, porque a súmula está aqui, né? A súmula 114. Eu acho talvez que vocês sejam até muito mais experientes do que eu em fazer concurso, mas o que eu faço na prova? A prova vem falando, é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Ou vem falando assim, aplica a prescrição intercorrente. Tudo está no comando da questão. Porque se a prova fala, a súmula 114 prevê que é inaplicável a Justiça do Trabalho, na Justiça do Trabalho, a prescrição intercorrente, esse enunciado está correto, porque é a previsão da súmula. Se o comando não vem, se vem aberto, se a questão vem aberto e vem assim, é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente e não remeteu à súmula 114, hoje esse enunciado está errado. Então, é uma alternativa errada. Por que eu faço esse destaque aqui, essa observação? Porque quanto a essas súmulas aqui, as superadas por lei, é preciso tomar muito cuidado quando estamos fazendo prova para o que remete o comando, porque vai alterar na nossa resposta o que é certo, o que é errado, tá? Passando para a próxima súmula, a gente vai agora para a súmula 122. E a súmula 122, ela fala sobre a revelia. Essa súmula 122, ela foi superada em virtude do artigo 844, parágrafo 5º da CLT. E aqui fala sobre a revelia em atestado médico. A súmula diz que a reclamada, ausente a audiência em que poderia apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido com procuração,
podendo ser ilidida revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou de seu preposto no dia da audiência. O parágrafo 5º do artigo 844, ele prevê que, se o advogado do reclamado estiver presente na audiência, independentemente da presença da parte, a contestação ela será aceita, afastando-se assim o efeito da revelia. Então, portanto, essa é uma outra súmula que está colidindo com a norma atualmente vigente. Uma próxima súmula, vamos passar, agora eu estou seguindo aqui uma ordem numérica, tá? A próxima súmula é a súmula 127. A súmula 127, ela fala sobre o quadro de carreira. Este quadro de carreira foi superado em virtude do 461, parágrafo 2º da CLT. A súmula 127 fala que o quadro de carreira, ele é organizado, o quadro de pessoal, ele é organizado em carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a hipótese de equiparação salarial, e não obsta uma reclamação fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação. Esse parágrafo 2º do 461 dispensa qualquer tipo de homologação ou de registro em órgão público para caracterizar este quadro de carreira. O que é, então, em sentido oposto, o que diz a súmula 127, tá? Conflita novamente com essa legislação superveniente. A próxima súmula é a súmula 153, que ela fala sobre a prescrição na instância ordinária. E também foi superada, dado ao artigo 11A. Súmula 153. Não se conhece a prescrição não arguída na instância ordinária. A prescrição, nós sabemos que prescrição é matéria de ordem pública, e sempre foi reconhecida como tal lá na teoria geral do processo. Quando a gente estuda a prescrição, decadência, a prescrição é matéria de ordem pública. Então, assim, para lá, em outro campo do saber, sempre foi reconhecido que não, o processo de trabalho e o direito do trabalho sempre foi reconhecido como sendo de ordem pública. Fortalecendo tal entendimento, o parágrafo 2 do artigo 11A destacou esta possibilidade de o juiz, da juíza, declarar de ofício a prescrição intercorrente. Quando a gente segue esse pensamento lógico, tá? Então, quando a gente faz esta ligação, nós acabamos com um conflito quando a gente faz a interpretação sistemática, quando a gente faz essa interpretação para além do que diz a lei, a gente acaba entendendo que esse enunciado 153 deve ser cancelado, uma vez que impossibilita o reconhecimento de prescrição não arguida na instância ordinária. Vocês entenderam o raciocínio aqui, a lógica que foi seguida? Porque esse aqui não é um confronto direto, literal, tá? Este é um confronto lógico. Tá tudo bem, gente? Ótimo. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Podemos sim, professora. Vamos lá. Sim, sim. É específica a intercorrente. Bom, vamos lá então. Seguindo aqui, a gente vai para a nossa próxima súmula. A próxima súmula é a 219. A 219, ela trata sobre os honorários de sucumbência. E esses honorários de sucumbência, a súmula 219, ela tem um problema especificamente nos seus incisos 1, no 4º e no 5º. E teria sido superado em virtude
do artigo 791A da CLT. Sobre esses honorários advocatícios, diz a súmula, no primeiro inciso dela, que na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente de sucumbência, devendo a parte concomitantemente estar assistida por um sindicato da categoria profissional, comprovar a percepção do salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento da respectiva família. O 4, ele fala que na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo Civil. E o 5, ele fala que em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Vamos guardar a bolsa. Eu acho que escapou de novo, né? Vamos pegar depois a vassourinha para valer, tá bom? Doutora Gabriela, só... Eu não consigo nem ver de quem é aqui. Obrigada, gente. Às vezes escapa mesmo. Quando eu estou no celular, o que acontece? Bom, o que acontece aqui? A reforma, ela alterou substancialmente essa sistemática dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, que passam a ser devidos no mínimo de 5% e no máximo de 15% sobre o valor da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou, quando não é possível, né, mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A partir da inclusão desse artigo 791A, tornou-se irrelevante para a fixação dos honorários o fato de a parte ser assistida por sindicato ou o fato de se tratar de ação rescisória. Então, dessa forma, por isso, nós temos esse apontamento para o cancelamento do 1, do 4 e do 5. Os outros sobre os outros não há problema, está em conformidade ainda ao que dizem os honorários atuais. Com isso, nós passamos para a súmula 241, que é a integração do auxílio alimentação. Essa súmula, ela foi superada pelo artigo 457(2) da CLT. A súmula fala que o vale para a refeição fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. E aí vem o parágrafo 2 do artigo 457, e ele deixa claro que o auxílio alimentação não tem natureza salarial. Portanto, nós estamos diante aqui de um outro confronto literal, tá? Outro apontamento de cancelamento. Aí, nós seguimos a próxima súmula que aparece para a gente, é a súmula 244(3), o inciso 3, que fala sobre a estabilidade provisória da gestante em contrato por prazo determinado. A empregada gestante tem direito, diz a súmula, à estabilidade provisória prevista lá no artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. O que acontece aqui, especialmente aqui? Não vou falar sobre reforma trabalhista nesse momento, mas eu preciso falar para vocês também o que acontece no STF. O STF, ele julgou um recurso extraordinário, e aí ele fixou uma tese de
repercussão geral. É uma tese de repercussão geral, o tema é o número 497. E aí, fala assim, que a incidência da estabilidade prevista neste artigo 10, inciso 2 do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Dessa forma, para que exista a estabilidade provisória da gestante, é necessária a dispensa sem justa causa, o que não é o caso de um contrato por prazo determinado, cujo seu término ocorre no prazo ajustado pelas partes. Dizem algumas pessoas, portanto, e aqui merece críticas, que este item 3 da súmula 244 estaria superado porque confrontaria o que diz o STF. Eu só vou me limitar agora a dizer para vocês que merece muitas críticas. Eu estou buscando nesse curso aqui, me limitar aos comentários jurídicos. Pessoalmente, o que penso, até tecnicamente, a partir que eu estudo gênero também, meu objeto de pesquisa é sobre gênero, nós podemos falar em outro espaço sobre isso daqui e sobre esse encaminhamento. Até outro registro e uma outra observação, quem está aqui no curso e tem a intenção de prestar magistratura do trabalho, deve ficar atento e atenta à questão do protocolo de gênero e, inclusive, a questão que está na banca Patrícia Maeda, que segue, né, essas questões de gênero aqui, que pensa nos marcadores sociais de diferença. Então, estou falando para vocês o que existe na legislação, que ao confronto com o tema 497 do STF, mas é aquela mesma coisa. Quem elabora a prova, se é uma questão de prova, aqui, o que vamos seguir, tá? Qual é o comando da questão? Bom, gente, o próximo, a 275, e mais especificamente o seu inciso 1, fala sobre as prescrições de prestações sucessivas. E diz assim que na ação que objetive o corrigir o desvio funcional, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. O artigo 11, o parágrafo 2 do artigo 11 da CLT, traz prescrição total da pretensão que envolva o pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado. Então, mais uma vez, aqui nós temos um caso que a súmula conflita com a norma vigente. A próxima súmula para a gente analisar e comentar é a súmula 277, que dispõe sobre a ultratividade das normas coletivas. E diz a súmula que as cláusulas normativas de acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Esse enunciado 277, ele acaba indo em oposto ao que dispõe o 614, terceiro da CLT. Não apenas isso, não apenas a lei, tá? Porque também colide com o entendimento do STF na ADPF 323 acerca dessa ultratividade. Porque o que aconteceu? O STF
ele julgou inconstitucional essa súmula 277, tá? Então, é outra súmula aqui a ser cancelada. A próxima súmula, para a gente ver, é a súmula 291, e ela fala sobre habitualidade na prestação das horas extras. Ela foi superada em virtude ao 457, parágrafo 1º da CLT. A súmula diz que a supressão total ou parcial pelo empregador do serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. Este cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra no dia da supressão. Bom, a reforma, ela dispôs sobre os prêmios, sobre os abonos, sobre as diárias e outras coisas, que não se incorporam ao contrato de trabalho, mesmo quando pagos com habitualidade. Além disso, também dispôs que não se incorpora ao salário a gratificação por função de confiança, independentemente do tempo que a pessoa ficou lá no exercício da função. Isso está no quadro 682. Ou seja, a habitualidade, entendem alguns, ela não gera a incorporação ao contrato ou ao salário. E por esse motivo, para quem entende assim, essa súmula também deveria ser cancelada. A próxima súmula fala sobre prescrição das prestações sucessivas, tá? Que é a súmula 294. Essa súmula 294, ela diz assim, que se tratando de ação que envolva o pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. O que acontece? Quem analisou, os teóricos e os pensadores que analisaram essa súmula 294, eles alegam que a 294, não que ela deva ser cancelada, mas ela deve ser ajustada e deve ser integrada ao texto da súmula 294 a expressão alteração ou descumprimento do pactuado, no lugar de só alteração do pactuado. Porque assim, se feita essa alteração, ela acaba se harmonizando com a redação dada pela CLT. A próxima súmula que nós temos é a súmula 318, que fala sobre integração de diárias. Ela fala que, se tratando do empregado que ele é mensalista, a integração dessas diárias no salário deve ser feita tomando-se por base o salário mensal, por ele percebido, e não o valor do dia de salário, somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias no mês foi superior à metade do salário mensal. Neste caso, a reforma, ela dispôs que as diárias não integram a remuneração do empregado e não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargos trabalhistas nem previdenciários. Então, uma vez que essa súmula, ela dispõe sobre os critérios para a integração das diárias ao salário, ela é em sentido oposto do que diz a lei, tá? Então, é uma outra indicação de cancelamento. A próxima é a nossa súmula 320. A 320, ela fala também, né? Ela é uma extensão do que dizia a súmula
a primeira súmula de trabalho em itinere, aqui a 320 ela fala sobre o cômputo das horas em itinere na jornada, porque ela diz que o fato de o empregador cobrar parcialmente ou não importância pelo transporte fornecido para local de difícil acesso ou não servido pelo transporte público regular, que não afasta o direito às horas em itineres. E nós já vimos que a hora em itinere acabou. Então, isso daqui, esse fato de cobrar ou não cobrar, não interessa nada mais, porque o artigo 58.2, vimos que acabou com hora em itinere, tá? Então, não há de se falar mais aqui em qualquer coisa que toque a hora em itinere, que regule a hora em itinere, que fale antes que, isso eu pago, isso eu não pago, tem que ser assim, tem que ser assado. Essa discussão, ela perdeu o seu objeto. A próxima súmula é a súmula 329. A súmula 329, ela dispõe sobre os honorários advocatícios. Bom, essa súmula, ela fala que, mesmo após a promulgação da Constituição de 88, que permanece válido o entendimento que tinha na súmula 219. O que acontece? A súmula 219, a gente já viu que ela perdeu o seu motivo de existir em virtude ao artigo 791-A da CLT. Assim sendo, como consequência também, que a gente já viu, também perdeu o objeto aqui, não tem por que se falar nisso, é outra súmula a ser cancelada, se normas da reforma trabalhista continuarem em vigência como são hoje. A próxima súmula é a súmula 330, e a súmula 330, ela fala sobre a eficácia da quitação passada ao empregador pelo empregado. Ela foi superada em virtude dos artigos 477, do artigo 855B e IE 855E da CLT. Diz a súmula que a quitação passada pelo empregado, com assistência da entidade sindical de sua categoria ao empregador, com essa observância dos artigos 477, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta, ressalva, expressa, especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. Essa quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, consequentemente, os seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem ali do recibo. Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação. O que aconteceu especificamente aqui nessa súmula? A reforma instituiu um novo procedimento para a rescisão do contrato de trabalho, removendo a necessidade de assistência sindical ou a participação de autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência. Diante disso, não se pede que essa súmula seja cancelada, mas sim alterada, porque ela ainda leva em consideração, né, a súmula, a assistência de entidade sindical. No mais, uma vez que é possível, via procedimento de jurisdição voluntária, a homologação do acordo extrajudicial com quitação geral e restrita do contrato de trabalho, pode-se alterar essa súmula, especificando nela esta possibilidade trazida pela lei, tá? E dessa forma, ela seria também completamente compatível ao que diz hoje a legislação. A próxima súmula, já é logo na sequência, é a súmula 331, inciso 1, 3, 4 e 6. Terceirização. Neste caso, a terceirização,
ela também teria sido superada pelo 4A, C, 5A, 5C, 5D, e algumas decisões e teses do STF também. Essa súmula de terceirização, ela fala no primeiro que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é legal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviço, salvo no caso de trabalho temporário. No 2, ela diz que não forma vínculo de emprego com a tomadora a contratação de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente pessoalidade e subordinação direta. O 4 fala que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também no título executivo judicial. E 6, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. As leis, tanto a 13.429 quanto a 13.467, estabeleceram a possibilidade da terceirização por uma empresa de qualquer atividade, inclusive a atividade fim. Esse debate é um debate longo, né, que vem de lá de trás. As súmulas, elas foram mudando, as decisões foram mudando, e lá de trás mesmo. Aí essa súmula até aqui, que estava vigente, se não me engano, foi da época do neoliberalismo, dos anos 80, que ela veio com atividade meio, porque antes dela só podia em vigilância, só podia em 3 serviços específicos. Aí veio essa súmula permitindo em atividade meio, lá em 80, e assim caminha, porque assim caminha, atividade fim. Porque aqui é a reprodução, permitir a terceirização na atividade fim, é a reprodução dos princípios do ideário neoliberal. Aliás, a reforma trabalhista, ela bebe do neoliberalismo, né? E este movimento de permitir a terceirização na atividade fim é um dos mais sintomáticos de um Estado neoliberal, que pensa de acordo com os princípios neoliberais. Mas vamos lá. Então, permitiu, agora, a lei permite atividade fim, cai por terra aquele debate que era feito por muito tempo, atividade fim, atividade meio, até conceituar o que é atividade fim, o que é atividade meio. Então, agora pode, a principal pode, atividade fim, assegurando aos empregados da empresa prestadora de serviço, quando estes forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições de alimentação em refeitórios, serviços de transporte, atendimento médico, ambulatorial, existentes nas dependências contratantes, treinamento, condições sanitárias e medidas de segurança e saúde, além das instalações adequadas à prestação de serviço. Além disso, entre outras, foi estabelecido a responsabilidade subsidiária da empresa contratante em relação ao pagamento das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa contratada. O que nós temos é que, no julgamento do STF, o julgamento 324, ele reconheceu a constitucionalidade de qualquer terceirização. E lá, ele já fixou a tese. É ilícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, e por aí foi, tá? No julgamento também do STF, o julgamento de um recurso extraordinário, foi decidido que os itens 1, 3, 4 e 6 dessa súmula, que eles são inconstitucionais, tendo firmado a seguinte tese o STF. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Portanto, a indicação seria da súmula total ser cancelada, ou, no mínimo, esses itens 1, 3, 4 e 6 serem cancelados, tá? A próxima súmula que nós temos é a súmula 366, que dispõe sobre aqueles minutos residuais na jornada de trabalho. Essa súmula ela foi superada em virtude ao artigo 4, o parágrafo 2, mas também o artigo 58, parágrafo 2. E fala a súmula sobre o cartão de ponto, sobre horas extras, que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário de registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diário. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregador ao longo do tempo residual, se é troca de uniforme, se é lanche, se é higiene pessoal. O que aconteceu aqui? Com o artigo 4, segundo, foi estabelecido que não é computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, mesmo se ultrapassar o limite de 5 minutos previstos no 58, parágrafo único, quando o empregado, a empregada, buscar proteção pessoal ou adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para aquelas atividades particulares, como as práticas religiosas, o descanso, o lazer, o estudo, atividade de relacionamento pessoal, a troca de roupa, de uniforme, se não for obrigatório pela empresa. Eu gosto de pensar, neste momento aqui da reforma trabalhista, para pensar o que vai computar, o que vai ser hora extra, o que não vai ser hora extra. Porque a CLT, ela dispõe, né? Ela traz exemplos, inclusive não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, né? Do que fazer, do que a pessoa pode fazer ali além do tempo. Eu gosto de pensar, para estabelecer a lógica, que será computado como hora extra quando é imposto a ele ou a ela. Não será hora extra quando é opção de quem trabalha. Então, se eu quero trocar a minha roupa lá, se eu quero almoçar lá, se eu quero ficar batendo papo lá, não é hora extra. Mas se, por exemplo, aqui é muito fácil, né, a gente pensar, porque a lei diz expressamente, se a troca de uniforme for obrigatória, se o empregador estabeleceu que lá eu tenho que trocar de uniforme, claro que aí é hora extra. Mas e se o meu empregador não foi uma troca de uniforme, mas se o meu empregador estabeleceu, vamos fazer uma reuniãozinha, e uma reuniãozinha no final do expediente, e essa reunião, 10 minutos antes de encerrar o horário normal, faz essa reunião, e essa reunião avança, e vocês ficam lá, se torna uma reunião acalorada, e fica lá, debatendo as questões da reunião, e se prolonga. Então, ficou lá porque se quis? Não ficou lá porque se quis, ficou lá porque foi uma exigência, tá? Então, gosto de pensar aqui quando é a partir do outro, do empregador, quando é obrigado pelo empregador, neste caso, elasteceu o horário da jornada normal, se torna hora extra. Mas não só isso. Além disso, o artigo 58, o parágrafo 2 da CLT, estabelece que não é tempo à disposição do empregador aquele dispendido, como nós já vimos, entre o percurso da casa até a efetiva ocupação do posto para o seu retorno e para o meio de transporte. Por isso, a gente pensa que dá para pensar que essa súmula ela pode até ser modificada para se adaptar ao que diz a CLT. Passando para a próxima, vamos para 300. Vamos lá.
o Valtecir Silva. Um vigilante que tenha que se uniformizar. Vamos lá. Um vigilante que tenha que se uniformizar no local de trabalho se considera hora extra. Vamos aqui. Vamos só. Eu tenho duas pontuações para fazer com você, Valtecir, sobre isso. O primeiro, o vigilante. Você trouxe na sua frase, tá? E eu podia até trocar o vigilante e colocar uma outra profissão ali. Tem que se uniformizar no local de trabalho. Se ele tem que, é uma obrigação, certo? É uma obrigação do empregador. Então, aí é óbvio, até pelo texto da CLT, que neste caso é hora extra, se considera hora extra. Mas não só isso. Nós temos 2 casos aí. Então, a gente tem um caso que você deu um exemplo, que só pelo seu verbo eu posso aplicar a CLT para qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora. Ok. Temos um segundo ponto. Temos um segundo ponto das profissões regulamentadas, tá? As profissões regulamentadas, existem diversas profissões que trazem no seu regulamento que, no seu determinado caso, será hora extra. Então, a troca de uniforme, o isso, o aquilo, será hora extra. Pode? Com certeza. Claro que pode. Pode o seu estatuto, um estatuto pessoal, um regulamento específico de uma profissão, trazer a mais do que a CLT. É mais benéfico. Então, problema nenhum. Então, a gente tem essas 2 questões aí que eu pude desmembrar do seu comentário. E, se eu não me engano, o vigilante, ele tem uma normativa específica sobre isso. Vamos lá. Uma convenção, claro, uma convenção, perfeitamente. Nós temos muitas, às vezes nós temos, né, as profissões regulamentadas em lei, essas profissões têm leis específicas, mas às vezes a própria regulamentação estão nas normas coletivas. Aquela profissão tem a convenção vigente e na convenção estabelece isso. Não há problema algum, tá perfeito e de acordo com o que diz a CLT. Vamos agora à questão do Renato. Renato, no meu caso, que trabalho embarcado no regime offshore, como fica isso? Você fica 24 horas embarcado, é isso? Você trabalha no navio? Agora até, você está falando, até despertou a curiosidade. Deixa eu falar em áudio que é melhor do que ficar digitando. Fala. Bom dia, professor. Conta pra gente, eu consigo beber uma água enquanto você me conta o caso específico. Vamos lá. Isso me levantou essa bola, é uma curiosidade também de muitos colegas, né? Eu trabalho embarcado ainda, né? E sou estudante, né? Estou cursando Direito. Então, assim, quando a senhora começou a falar disso, me levantou, essa luzinha acendeu. No meu caso, eu não me acordo no trabalho, né? Regime offshore 24 horas. Então, estou no trabalho o tempo todo. Como ficaria essa questão? Tá, eu já preciso te fazer algumas questões. Primeiro, você tem uma legislação própria específica, né? O seu horário, a sua jornada é de quantas horas? São 12 horas de trabalho e 12 horas de descanso. Mas, assim, são 12 horas que, assim, pelo fato de eu estar no trabalho, então, assim, qualquer hora, assim, vamos colocar dessa forma, não tem hora, entendeu? Mesmo na minha folga, se estiver pegando, a gente tem que dar combate. É igual o bombeiro. Ligou, você vai atender. O chamado, é a mesma coisa. Ou seja, você está me dizendo que a sua jornada é de 12 por 12. E que você trabalha efetivamente 12 horas num período. A gente não. Você faz diurno, você faz noturno, você reveza. Diurno e noturno. O que acontece? Eu trabalho com inspeção submarina, né? Com robótica submarina. Então, nós fazemos inspeções, né, nos equipamentos submarinos de escoamento de óleo e gás da Petrobras. Então, assim, como a inspeção, a qualquer momento acontece uma coisa, outra, aí você é chamado. Aí, às vezes, você está no seu descanso, liga para o camarote, você pode vir aqui para atender, para ajudar aqui em alguma coisa? Aí você volta lá para atender aquela faina lá que está acontecendo. Então, assim, teu horário de descanso foi interrompido, né? Então, você não está mais no descanso, então você perdeu aquelas horas. E nada disso, assim, você tem um sobreaviso, você ganha até um sobreaviso por isso, mas... Eu ia te perguntar, você não está em sobreaviso, né? Você está em prontidão.
O seu paralelo nem é com o sobreaviso, é com a prontidão, porque você está no local de trabalho. A despeito Isso da aí. prontidão do sobreaviso terem sido pensados para o ferroviário, se aplica em analogia a quem está em semelhante. Então, você está em prontidão e você recebe a mais por estar em prontidão. A questão que eu te pergunto, e vou te perguntar porque justamente eu não sei, você tem uma normativa própria, específica, porque o seu trabalho é muito diferente. Então, a gente pensa que a CLT, né, a CLT como norma geral e abstrata, pensada para os empregados. Como você tem um trabalho muito diferente, eu preciso, porque eu não sei, eu não tenho conhecimento do que diz a sua lei específica. Eu tenho certeza que ela existe, eu tenho certeza que você tem um regramento específico, uma convenção específica. Obrigada, André. André Matheus comentou aqui para a gente que é a lei 5.811 de 72. Ah, é? Que eu não sei. Você não sabia também? A gente aprendeu também nós não. Dois aprendemos. Essa seria a minha próxima pergunta. Nós dois aprendemos com o André Matheus agora. Eu André, prometo para você. Essa é uma lei que, por exemplo, eu não tenho conhecimento, eu nunca li. E vou ler, e aí a gente pode conversar melhor. Eu pensei em 3 saídas aqui para o seu caso, mas eu posso, no fim das contas, confrontar o que está dito na sua própria lei. Eu pensei numa lógica geral para resolver o seu problema. Eu vou ler a lei, e se eu tiver certa ainda, prometo que amanhã eu te respondo no que eu pensei como lógica geral para resolver, tá? Vamos tá, ver ok. se você concorda com a sua lei. Eu também vou ler aqui, já até entrei com ela Vamos aqui, nós já para dois. pesquisar. Vamos nós dois aprender aqui, porque dar aula é um enorme aprendizado. Sim, o aprendizado é constante, né? Por isso que eu me inscrevi nesse curso, porque... Não, sempre, a todo momento. Eu jamais imaginei também que eu teria... Vamos ler todos. Eu também jamais imaginei que teria um aluno... É robótica, né, que você falou? É robótica submarina? eu trabalho com a inspeção submarina, né? Com robótica submarina, né? É o ROV, então aquele veículozinho ROV, chamado ROV, que vai no fundo do mar fazer inspeção nesses equipamentos. Depois você manda umas fotos para mim, fiquei curiosa sobre o seu trabalho. Tá, pode deixar. Então, vamos aqui, gente. Eu vou... Parece que... Isso. Professora, você manda foto no grupo? Quando a gente fizer o grupo, você manda foto no nosso grupo, para quem quiser pode ver. deixar. Pode deixar, que eu vou enviar assim. Eu tenho vídeos curtos, eu vou mandar a informação para o pessoal, pode deixar. Manda sim, porque a gente vai ter... Oi? Mas não? Só comigo o número da última súmula que está sendo trabalhada. A súmula que eu vou entrar agora ou a súmula que eu acabei de falar? A caixa acabou. Acabei de falar sobre a 366, que são os minutos residuais na jornada de trabalho. Agora nós vamos para a 372, tá? A 372, que é sobre a gratificação de função. Que é sobre o inciso 1 dessa 372, que fala que a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao cargo efetivo, não pode tirar a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Bom, este enunciado colide frontalmente com o que diz o 468 e parágrafo 2º desse 468, segundo o qual a reversão de cargo não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento de gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício do exercício da função. Portanto, esse enunciado também tem a tendência a ser cancelado. Vamos lá, gente. Tem algum áudio que ficou sem querer aberto aqui? Eu acho que está ecoando, né? Suelen, o grupo ainda não foi criado. Eu vou criar. Vocês me mandaram? Obrigada. Vocês me mandaram aqui algumas mensagens. Eu deixei para vocês. A súmula de agora? A súmula de agora eu falei sobre a 372 primeiro. Tá? Isso, 632, especificamente dessa 372, o inciso 1. Não, gente, eu vou
que eu vou fazer? Vocês estão me passando o celular aqui? Eu só pedi para alguém me mandar o celular no meu, porque eu preciso, para criar um grupo de WhatsApp, eu preciso sempre chamar alguém. Então, 2 já me mandaram mensagem, aí eu vou chamar alguém, vou abrir o grupo, aí o que eu vou fazer? Assim que encerrar a aula, agora eu não consigo mexer, porque senão a gente vai perder um tempo da aula, eu vou colocar lá no Classroom o link para quem quiser entrar no grupo. Então, assim que terminar, eu já coloco lá, tá? Se eu esquecer, se acontecer alguma coisa, me chamem direto no meu Instagram, que é Viviane_Vidigal. Me chama lá, me fala que a gente dá um jeito nisso, tá? Se quiser algum comentário, uma outra coisa também, mesmo pós-aula, eu vou seguir à disposição lá. Bom, vamos seguir aqui. Agora a gente vai para 377, que é do preposto. Exceto quanto à reclamação do empregado doméstico ou contra o micro ou pequeno empresário, o preposto, ele deve ser necessariamente empregado do reclamado. O que acontece? Essa súmula, então, exige que o preposto seja empregado da empresa reclamada, exceto na micro e na pequena empresa, ou em caso de emprego doméstico. Contudo, quando a gente verifica o que foi incluído pela reforma trabalhista no 791A, também há um conflito direto, outra súmula a ser cancelada. A próxima súmula, e aqui a gente já está, né, se encaminhando para um final, é a nossa súmula 426, que é sobre o depósito recursal. Essa súmula não é uma súmula de cancelamento, é uma súmula a ser modificada. A súmula, ela fala que nos dissídios coletivos individuais, o depósito recursal, ele será efetivado mediante a guia de recolhimento do FGTS, aquela GFIP, súmula 426, Flávia, 426. E aí, fala que admitido o depósito judicial realizado na sede do juízo, a disposição deixa a hipótese de relação de trabalho não submetida ao regime do FGTS. O que acontece? A reforma trabalhista, ela reestruturou a sistemática do depósito recursal, inclusive com a revogação do parágrafo 5º do artigo 899 da CLT, ao qual esta súmula, a 426, fazia referência. Então, o que na verdade precisa? É preciso ajustar essa redação dessa súmula aqui para ela ser compatível com o que diz agora a CLT. A próxima é a súmula 429, e a 429 ela vai tratar sobre aquele deslocamento da portaria e o local de trabalho e o tempo à disposição do empregador. A súmula fala que é considerado a disposição do empregador, na forma do 4 do CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere um limite de 10 minutos diário. Bom, essa súmula, portanto, ela considera o deslocamento interno, não mais falando de deslocamento interno, ela considera o deslocamento interno como hora in itinere. Quando a gente olha para o artigo 2 do 58, quando foi estabelecido lá que não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador, quando a gente tira o horário in itinere, nós também temos um confronto aqui que indica o cancelamento dessa súmula. A próxima, para a gente, vai ser sobre intervalo, intrajornada de repouso e de alimentação. Mais precisamente, isso está na súmula 437, e no 437, nos incisos 1, 2, 3 e 4 dessa súmula. O 1, ele fala que, após a redação de uma lei de 94, a não concessão ou a concessão parcial
do intervalo intrajornada mínimo para repouso e para alimentação a empregados urbanos e rurais implica no pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% no valor da remuneração da hora normal, sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. O 2 diz que é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque este constitui medida de higiene, de saúde e de segurança. Então, é garantido por uma norma de ordem pública. O 3 fala assim, ó, possui natureza salarial esta parcela prevista no artigo 71. Quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo no salário e nas outras parcelas. E os 4 fala que ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas diárias devido ao gozo do intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra acrescido do respectivo adicional. A nova redação do 71, parágrafo 4 da CLT, é oposto, em que diz todos esses itens da súmula 437, na medida em que a legislação passou a prever que a redução do intervalo intrajornada enseja o pagamento apenas do remanescente. Não de todo, apenas do remanescente. Isso foi uma das principais mudanças que se fala, né? Não só a verba que era de natureza salarial, como diz a súmula, agora a previsão legal é que essa verba é de natureza indenizatória. Isso muda tudo, né? Muda a repercussão, o que acaba fazendo com que essa súmula tenha essa tendência a ser cancelada também. A próxima súmula é a súmula 444, que é sobre escala de trabalho 12/36. Ela diz que é válido, em caráter excepcional, a jornada 12/36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, assegurada a remuneração em dobro nos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª hora. Tá? O artigo 59A trouxe expressamente essa possibilidade de adoção do 12/36, inclusive, aqui está o destaque, mediante acordo individual escrito. Portanto, existe essa colisão da súmula com a norma. Passando para o próximo, nós temos, logo em seguida, quase, a súmula 446, que é da supressão do intervalo intrajornada. E essa súmula, ela fala assim que a garantia do intervalo intrajornada, prevista no 71 da CLT, por constituir-se medida de higiene, de saúde e segurança, é aplicável também ao ferroviário maquinista, numa categoria de equipagem de trem geral, que não tem compatibilidade com as regras do 71. Bom, essa súmula especificamente, ela trata sobre a supressão do intervalo dos maquinistas. Pela nova redação da CLT, no 71.4, somente o tempo suprimido deve ser indenizado. Inclusive, além disso, no 611, o A e o B, eles consagram a liberdade coletiva com prevalência sobre certos legislados. Faço destaque também ao 611B, que estabelece expressamente que as regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas normas de saúde, higiene e segurança. Então, por tais razões, também nós temos aqui o indicativo de cancelamento. A próxima súmula é a 449, dos minutos que antecedem e que sucedem a jornada de negociação coletiva. Lá fala que não prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que lastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fim de apuração de horas extras. Bom,
O que aconteceu? Então, essa súmula 449, ela estabelece uma invalidade de uma cláusula coletiva em razão desses minutos que antecedem e sucedem jornada. Só que quando a gente lê os 611A e B da CLT, essa cláusula agora coletiva, ela é perfeitamente válida, tá? Que a gente sabe que a reforma trabalhista, ela trouxe aqui o negociado sobre o legislado. Súmula 450. A súmula 450 é o pagamento em dobro da remuneração de férias em caso de atraso, que é devido ao pagamento em dobro da remuneração das férias, incluído o terço constitucional, com base no 137 da CLT, quando, ainda que gozados na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo do 145 da CLT. Aqui, neste caso, o STF julgou uma outra DPF e declarou inconstitucional essa súmula 450, porque não há penalidade prevista em lei para o caso de remuneração das férias e do respectivo terço constitucional não serem quitados 2 dias antes de seu início, nos termos 145 da CLT. Então, aqui é um caso que, de acordo com o julgamento do STF, o STF declarou que essa súmula é contrário à Constituição, tá bom? Aí, passamos para a súmula 451, sobre a participação nos lucros e os limites de uma negociação coletiva. A súmula diz que fere o princípio da isonomia em instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela da participação dos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. Bom, essa súmula, ela trata da validade da cláusula coletiva em relação à PLR, condicionada ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista na distribuição dos lucros. Pelo artigo 611-A, especialmente no seu inciso 15, e o artigo 611-B, além do parágrafo 6º, 2, de outra lei, que é a Lei 10.101 de 2000, não há óbice para o estabelecimento de condicionantes ao recebimento de PLRs pela continuidade de relação de trabalho. Então, também, por isso, seriam indicativos de cancelamento dessa súmula. A 452 é da prescrição. E sobre isso, fala que, tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes de inobservância daqueles critérios de promoção estabelecidos lá nos planos de cargos e carreiras criados pela empresa, que a prescrição aqui é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. O artigo 11 da CLT, o parágrafo 2, ele traz a prescrição total da pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento de pactuado. Então, aqui, essa súmula que estabelece o descumprimento do pactuado quando a plano de cargos e carreira atrai apenas uma prescrição parcial. Então, colide com a regra que diz que a prescrição é total, tá? Então, mais uma súmula aqui para ser cancelada. Bom, nós estamos aqui faltando 5 minutos para as 11. Vocês querem a boa notícia? Não tem má notícia. Vocês querem a boa notícia? Vamos para a última súmula. Essa é a boa notícia. Nós vamos agora para a última súmula. Meu último comentário de súmula. Tem sim, tem certificado sim. A ESA expede certificado para todos os participantes. Vocês se inscreveram, né, oficialmente, e depois do curso a ESA vai expedir. Eu não tenho contato, porque quem faz todas essas questões de certificados, do ingresso, da gravação, do Classroom, eu, como vocês,
eu apenas recebo. Então, o pessoal da logística, até agradeço o pessoal que fica aqui nos auxiliando, eles fazem todas as questões. Então, eu não tenho ingerência sobre isso. Eu sei que existe, mas tudo é diretamente mesmo com o apoio da ESA, tá? Com o pessoal que fica por trás da câmera, que eu só apareço e dou aula e recebo deles também. Vamos para a última súmula, portanto, a ser cancelada, que é a súmula 463, mais precisamente o inciso 1, que é sobre a concessão de gratuidade de justiça. E fala que, a partir de 2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada por parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. O artigo 790, parágrafo 3 e 4 da CLT, com a reforma, estabeleceu que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido a aqueles e aquelas que recebem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, e que a parte deve comprovar insuficiência de recurso. Portanto, essa súmula acaba, esse inciso 1, acaba estando em desconformidade com a CLT quando estabelece que basta a mera declaração de hipossuficiência econômica para a concessão de gratuidade da justiça. Talvez, em certa medida, tenha alguns preciosismos aqui, mas eu busquei passar para vocês hoje o que diz a crítica, né? O que as pessoas que fizeram essa análise constitucional, essa análise legal, este confronto entre as normativas, os dispositivos, os confrontos das súmulas, tanto com a lei da reforma trabalhista, quanto o que diz o STF, o que entendem. Então, esse é o entendimento de uma maioria. Claro que em determinados pontos nós precisamos fazer esses registros críticos, entender o porquê, e por aí nós seguimos. Pois é, sim, exatamente, Adriana. Então, nós seguimos por aqui, tá? Vamos, então, nós temos 2 minutinhos. Alguém tem algum questionamento, algum comentário, alguma dúvida? Eu vou deixar novamente aqui para vocês o meu Instagram, que é o local que eu falo sempre mais rápido e fácil de me localizar, porque às vezes o meu WhatsApp cai, tem um monte de mensagem, um monte de grupo, e cai, e eu deixo, e eu esqueço alguém. Por lá, por algum motivo, não. Lá eu sempre vejo. Aí vocês podem me adicionar qualquer coisa. Então, gente, alguém tem algum comentário, algum pitaco, alguma reclamação, algum desabafo para fazer, ou alguma pergunta? Sintam-se à vontade. Sim, Renato, essa aula é gravada e a gravação ela fica disponível. Eu acho que você pode assistir pelo Classroom. Vocês conseguiram assistir? Se vocês conseguiram acesso ao Classroom, eu acho que lá fica tudo. Então, Leidiane, pois só temos a gravação. Este curso não tem o material de apoio, é mesmo esse material que eu vou circular para vocês, que são justamente as súmulas que estão disponíveis no site do TST, tá? Então, eu vou me basear, vou seguir as súmulas do TST. Não temos e-book do curso, não foi elaborado. Bom, gente, se não temos nenhum comentário, nenhuma dúvida, nenhum desabafo, amanhã nós adentramos nessa sequência de súmula por assuntos. Então, não são mais comparativos, tá? Do que está disposto em súmula em seu confronto com a legislação vigente. Nós vamos passar por todas
as súmulas do STF, TST. Se houver tempo, nós vamos passar pelas OJs, então nós temos ainda mais 4 dias, agora nós seguimos um outro ritmo, tá? Uma outra abordagem. Eu, em determinados momentos, a determinadas súmulas, farei comentários críticos e trarei repercussões do porquê existe aquela súmula, em outro, até confrontos com debates, se é constitucional, se não é constitucional, e por aí vai. Mas há algumas súmulas que são muito claras e são textos que não exigem muita repercussão, que não trazem muita repercussão, muito debate, nós passaremos, en passant por eles de forma mais rápida. Eu acho que vocês vão perceber que eu vou me ater em determinadas súmulas que merecem maior destaque, que trazem mais problemáticas naturais e outras não, tá? Então, amanhã eu vou seguir a sequência. Travou, professora, no final. Travou. Travou? Tá travado? Está travado? Agora liberou o áudio, estava travado. Quando a senhora mostrou a matéria da aula de amanhã, travou. Tá, então. Não, amanhã, só recapitulando, então, amanhã eu volto para seguir as súmulas por assunto, seguindo a sequência que está aqui no livro da Fabiana, mas eu vou indicando no material de vocês, que eu acho que o colega até circulou aqui, colocou o link, alguém fez a gentileza de colocar o link aqui no chat do site do TST, que tem todas as súmulas lá, então dá para ir acompanhando por esse material, aí quem quiser imprimir, fazendo as marcações lá, os meus comentários lá e as minhas considerações em cima desse material, tá bom? Então, se não é mais nenhum comentário, nenhuma crítica, nenhuma pontuação, ou nenhuma pergunta que a gente pode deixar em aberto para amanhã, para os dias seguintes, eu agradeço a atenção de todas e de todos que estiveram de forma síncrona aqui comigo. Nós tivemos 100 pessoas em um determinado momento, um pós-carnaval de manhã. Agradeço a disponibilidade de vocês, a gentileza de vocês, de virem para a aula e de ficarem essa manhã de quinta-feira pós-carnaval aqui comigo, e eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, no mesmo lugar, 9 da manhã, para a gente seguir, então, agora, as súmulas do TST por assunto, tá bom? Dúvidas, qualquer coisa, também tragam essas questões para mim amanhã, e neste momento, eu vou fazer aqui o grupo, tá? Vou fazer o grupo, vou criar o grupo, e já vou jogar lá no aliás, se você... Não, acho que não dá para passar por aqui. Não dá. Mas eu já vou jogar no nosso chat. Então, já coloco... Então, tá bom, gente. Obrigada, viu? Bom dia para vocês, boa tarde e até amanhã. Isso, professora. Obrigado pela aula. Obrigada, e até amanhã. doutora. Até mais. Até.